Fala pessoal, muito bom dia! Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 21 de outubro. Os investidores seguem repercutindo nesta quinta-feira as declarações de ministros do governo sobre os programas de transferência de renda que geraram questionamentos sobre a origem dos recursos e os impactos que o aumento no valor pode trazer para as contas públicas. A expectativa estava toda sobre o anúncio do Auxílio Brasil, que vem aí para mudar a cara do Bolsa Família, deixando um pouco mais turbinado. O ministro da Cidadania, João Roma, falou na tarde de ontem que o Auxílio Brasil começaria a ser distribuído em novembro, já que o emergencial termina agora em outubro, e que o presidente Jair Bolsonaro pediu que ninguém recebesse menos de R$400, mas com responsabilidade fiscal e respeito ao teto de gastos, mas não explicou a origem dos recursos. Mais tarde, o ministro Paulo Guedes foi na mesma linha e ratificou o valor do benefício. Falou sobre uma licença para gastar os 30 bilhões de reais fora do teto que o benefício provocaria, mas enfatizou que o governo teria que abrir espaço no orçamento, já que tanto a PEC dos precatórios quanto a reforma do imposto de renda propostos pelo governo não avançam no legislativo. A PEC dos precatórios, inclusive, teve sua votação adiada pelo segundo dia consecutivo. Estava marcada para ontem, acabou sendo cancelada e ainda não tem nova data marcada. A possibilidade de furar o teto gerou reações. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que esteve à frente da reformulação ou da formulação do teto de gastos no governo Temer, disse em rede social que o país pode sair de uma crise econômica criada pela pandemia e entrar em outra, provocada pelo descontrole fiscal. O que se sabe é que com gastos fora do teto, o risco fiscal aumenta, os juros ficam mais altos, a inflação também cresce. O temor no mercado aumenta, os investimentos são reduzidos e o cenário doméstico vai se deteriorando com as incertezas. Foi mais ou menos o que aconteceu com o mercado ontem, após os anúncios dos ministros. O índice chegou a subir próximo a 1% durante o pregão, oscilou bastante e acabou fechando numa leve alta, quase 0-0. Vamos então aos números do Ibovespa aqui, que fechou com uma leve alta, 0,10% aos 110.786 pontos. Nas maiores altas aí, o Interbanco BID11 ficou com 6,95%, Localweb 5,19%, BID4 ficou com 5,17% e a B3 ficou com 4,71%. Nas maiores baixas aí, Petz ficou com menos 4,50%, Marfrig fechou, ou melhor, Minerva fechou com 4,05%, Usiminas 3,97% e Via fechou com 3,97%. Hoje a atenção dos investidores também se volta para a possível paralisação dos caminhoneiros que transportam combustíveis na região sudeste. A greve seria por tempo indeterminado, mas não há previsão de interdição de rodovias. Segundo o sindicato da categoria, a manifestação é contra preços elevados dos combustíveis. A Vibra, inclusive, monitora esse risco de greve. O presidente da distribuidora, Wilson Ferreira Júnior, disse que a empresa está de olho na possível paralisação dos caminhoneiros e assegurou o suprimento da rede. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira. Muito bom dia, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse momento. A gente tem a sinalização de um dia de queda nessa quinta-feira, tá? Não só acompanhando essa preocupação em relação à situação nas empresas do setor de real estate, né, de construção civil na China, né, trazendo preocupações tanto a Evergrande e outras companhias do setor que podem estar passando por algumas maiores dificuldades, né, trazendo maior aversão a risco nesse curtíssimo prazo.
Lembrando também que hoje a gente tem um dia de queda das commodities, né? Petróleo tem uma leve queda, mas o minério de ferro teve uma queda um pouco mais expressiva nessa madrugada. Isso pode trazer uma repercussão aqui nas ações da Vale e das siderúrgicas principalmente. Tá? Mas lembrando também que por conta aí da sinalização, né, da possibilidade, né, de um waiver, né, essas foram as palavras do próprio ministro ontem à noite, né, no finalzinho do pregão, o que fez com que tanto que o nosso pregão aqui, o nosso índice futuro, o nosso principal índice negociado lá em Nova York, o EWZ, apresentasse forte queda, né, cerca de 3% de queda à noite, ontem já repercutindo negativamente essa possibilidade aí de furar o teto de gastos, né? E aí sendo realmente uma decisão agora, dependendo mais exclusivamente da política. Então o mercado continua muito ansioso, a gente deve continuar numa grande volatilidade por aqui, tanto no Ibovespa como no dólar, principalmente nos juros, né, que continuam bastante estressados. Tá bom? Então, muita atenção, muita cautela, né? A gente sempre reforça a necessidade de diversificação, né? E os destaques positivos, inclusive, têm sido no curtíssimo prazo. Hoje, nessa quinta-feira, deve ser mais um dia de valorização das criptomoedas, né? Como reforçando como alternativa de diversificação também, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia. Em breve, a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. E como o Marco falou aí das empresas na Ásia, a própria Evergrande chegou a cair mais de 12% no pregão desta quinta, depois que suas ações voltaram a ser negociadas na Bolsa de Hong Kong. A incorporadora ainda está sob os holofotes porque não conseguiu fechar a venda de 50,1% de sua unidade de serviços imobiliários num acordo que renderia cerca de 2,6 bilhões de dólares e ajudaria a empresa a evitar um calote. Vamos ver como é que então fecharam as bolsas asiáticas aí na tela, vamos ver. Xangai Composto teve modesto ganho aí de 0,22%. Nikkei caiu 1,87% em Tóquio. E o índice Hansen encerrou o pregão em Hong Kong com baixa de 0,45%. Na Europa também é dia de balanço corporativo. O banco britânico Barclays divulgou que teve um lucro líquido de 1,45 bilhão de libras no terceiro trimestre de 2021. O número foi consideravelmente maior do que o ganho de 611 milhões de libras apurado aí em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas. Apenas o lucro do banco de investimento do Barclays atingiu 1,16 bilhão de libras no trimestre, uma alta de 85% comparando com o mesmo intervalo de 2020. Vamos ver então como é que estão operando as bolsas na Europa neste momento. Vamos ver aqui DAX na Alemanha operando aí com uma pequena alta aí, 0,01% aí próximo da estabilidade. CAC na França tá, deixa eu ver aqui, a linha menos 0,36% nesse momento. O FTSE no Reino Unido também caindo 0,49% e o índice Eurostoxx caindo também 0,36%. Nos Estados Unidos, os olhos também se voltam para os resultados das empresas. A AT&T apresentou seus números agora há pouco, com lucro líquido de 6,27 bilhões de dólares no terceiro trimestre, quase o dobro do mesmo período do ano passado. Entre os destaques, a receita da Warner Media saltou mais de 14%, chegando a 8,4 bilhões de dólares. Agora cedo também saíram os dados da American Airlines. A aérea teve lucro líquido de 169 milhões de dólares no trimestre, revertendo aí o prejuízo bilionário no mesmo período do ano passado. O resultado veio acima do esperado pelos analistas. Ontem saiu o resultado da Tesla. A empresa teve lucro líquido de 1,6 bilhão de dólares. O número veio 5 vezes maior do que o apresentado no ano passado. A receita da Tesla também veio 54% maior. Vamos aos futuros americanos neste momento. Vamos começar aqui então com
Dow Jones, peraí, deixa eu achar aqui, Dow Jones aqui, caindo 0,29%. O S&P 500, aqui minha tela tá piscando, peraí, queda de 0,27%. E também, peraí, a Nasdaq aqui caindo, peraí, minha tela tá piscando aqui, 0,36%, é isso. E é isso aí, agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com a demanda mundial por commodities. Conta pra gente, Marco. Olá, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um pouco da demanda mundial por commodities, né? Apesar dos preços estarem subindo, na verdade a gente está acompanhando o preço em alta, principalmente a commodities ligadas à energia, né? Principalmente petróleo, carvão, gás natural, né? Mas a gente tem, de certa forma, uma expectativa de que a demanda, de uma forma geral, arrefeça, né? Vai caindo ao longo dos próximos meses. Isso, inclusive, pode ser uma belíssima notícia para o comportamento da inflação em 2022 ao redor do mundo. Então, talvez em 2022 a gente tenha menores pressões na inflação mundial, na China, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, ao redor do mundo, os principais países por aqui também. E a gente pode ter os índices de inflação mais bem comportados, tá? Então é importante olhar que a gente está tendo esse aumento de preços commodities, principalmente no curtíssimo prazo, principalmente em commodities ligados à energia, tá? O restante, de certa forma, tem sinais de estabilização até tendência de queda. Tá bom, pessoal? Então tenham todos uma ótima quinta-feira, vamos acompanhar, né? Esse dia que é um dia que sinaliza um dia de cautela, mas também sempre de olho nas oportunidades. Tenham todos um ótimo dia, em breve a gente se vê. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouquinho com a Paula Moraes no BMC News. Vamos então agora aos destaques corporativos. A produção comercial de petróleo e gás natural da Petrobras somou 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre deste ano. O número representa recuo de 5% em comparação a igual período do ano passado. No período, as vendas de derivados de petróleo subiram 10,5% para 1,94 milhão de barris. Segundo a companhia, o resultado foi motivado pela retomada do consumo e pela sazonalidade. O BMG fechou o contrato de intenções para adquirir fatia da fintech O2Obots, inteligência artificial. A empresa desenvolve softwares especializados em chatbots com inteligência artificial para venda de produtos financeiros de seguros. O valor da potencial transação não foi revelado. A Braskem informou que sua controlada Braskem Idesa obteve as aprovações em relação ao aditivo ao contrato de fornecimento de etano assinado com a Pemex. Também foi aprovado o convênio com medidas de apoio para a construção de terminal de importação de etano assinado com a Petróleos Mexicanos, Pemex Logística e outros entes governamentais. A JHSF divulgou que as vendas líquidas contratadas registraram queda de 18,8% no terceiro trimestre de 2021, ante o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, houve crescimento de 46,2%, segundo prévia operacional divulgada pela incorporadora. A Gafisa também apresentou seus números com elevação das vendas brutas em 11% na comparação com o mesmo período de 2020. Na comparação dos primeiros 9 meses, o aumento foi de 134%, chegando em 523 milhões de reais. A Gafisa atingiu o valor de 1 bilhão de reais em lançamentos acumulados no ano. Vamos falar agora com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que está aqui nos estúdios da BMC News. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Não sei se hoje eu chego rindo ou chorando, né? Com todo esse imbróglio aí acontecendo dentro de Brasília e impactando tão negativamente a nossa bolsa, perdendo aí a oportunidade de surfar o movimento que acabou acontecendo, né? Seguindo o movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas enfim, vamos lá, vamos estudar e vamos aceitar que estamos no Brasil negociando a nossa bolsa brasileira aqui. É isso aí, Guga. E exatamente, a bolsa ontem ela fechou praticamente no 0 a 0, ainda as voltas, né, com risco fiscal. O governo confirma, então, né, os R$400 do auxílio, mas ainda não disse de onde vem o dinheiro, né? A gente chegou a transmitir ao vivo no BMC Market isso.
E o mercado segue com o pé atrás, né, com essas manobras. Como é que você vê, ou como você viu, né, as oscilações de ontem? Vamos mesmo ver o desrespeito ao teto de gastos? Acho que essa é a grande pergunta que precisa ser respondida no momento, né? Porque se tu pegar a fotografia atual, né, para poder fazer esse movimento, tem que se superar o teto de gasto. Bom, o mercado enxerga isso. Ao mesmo tempo, ontem de manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou que não iria romper o teto dos gastos. No final do dia, o ministro da Economia fala que para poder fazer o que está se falando, vai ter que se romper o teto de gasto. Então, tu para pensar, imagina a cabeça do investidor, né, que está se posicionando no mercado, olhando para uma bolsa que, querendo ou não, se tem uma narrativa que os ativos eles estão descontados, né, que tem aí um belo de um upside pela frente. Tu está num nível de preço, quando tu olha para o Ibovespa, onde precisava se manter, né, um nível, de certa forma, tenso, que era os 112.200 pontos, que nós já estávamos trabalhando no dia de ontem, abaixo dos 112.200 pontos. Então, existia uma tensão. Então, ao mesmo tempo que os investidores estavam tomando posição naquele patamar de preço, sabia-se que no final do dia iria se ter, né, um pronunciamento do Guedes, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, quando tu pensa dessa maneira, imagina o mercado todo se posicionando, né, nesse nível de preço, enxergando que existe uma janela de oportunidade, mas caso as coisas não se concretizem, vai acionar stop e o mercado vai correr muito forte para baixo. Exatamente o que aconteceu. Tá? Acho que a notícia do final do dia trouxe aí um tom negativo para o mercado, muita gente buscou proteção, muitos investidores saíram e não é à toa que nós estamos vendo aí a abertura dos mercados nos patamares que se está agora e, né, já se tinha aí uma expectativa de que iria se abrir mais negativo o nosso mercado, uma vez que quando se acompanhava o EWZ, que estava sendo negociado na Bolsa Americana, já se via aí um tom bem negativo para o início dessa manhã. O Google, o Felipe falou ontem no marketing que fez em forma de piada, mas acaba sendo bem verdade, né? Você tem o teto e agora vai ter o puxadinho, né? Muito boa. Mas vamos que vamos, né? E o que você está projetando para hoje? Vamos seguir o mau humor dos mercados internacionais? Vamos lá, vamos olhar o que eu estou olhando para hoje, para o Ibovespa e para o índice futuro. Começando aqui pelo Ibovespa, né, eu gosto de relembrar que nós tivemos um ano de correção e seria muito importante, né, que nós conseguíssemos nos manter acima desses 112.200 pontos. Eu acho que esse era o grande desafio ainda de curto prazo. Tá? Eu acho que a esperança é a última que morre. Apesar de nós já estarmos trabalhando aqui num tom bem negativo, eu vou mostrar para vocês, a gente acabou que o mercado hoje abriu naquele pior cenário que eu tinha traçado no dia de ontem, no nosso pre-market, Daniel. Mas ainda estou aqui acompanhando, né, e torcendo que a gente possa se manter acima dos 112.200 pontos. Nós já estamos, né, desde 2016 na maior correção em tempo, tá? E segunda maior em preço. Nós só perdemos em preço para a correção que se teve no ano passado, né, em função de todo aquele movimento no início do ano em função do Covid-19. Tá? Então, em preço, nós estamos na segunda maior correção desde 2016, em tempo, a maior correção desde 2016. São duas informações bem importantes. Tá? Estamos perdendo aqui a chance de entrar num movimento de alta mais intenso. Tá? Queria muito que o mercado tivesse diminuído a volatilidade acima desses 112.200 pontos. Não conseguiu diminuir a volatilidade, pelo contrário, volta a aumentar a volatilidade. Nós vínhamos aqui num processo de redução, volta a aumentar nesses últimos dois pregões. Tá? Então volta a aumentar a volatilidade, então ainda se está num ambiente de incerteza. Quando eu olho aqui para o nosso índice futuro, ontem eu tinha marcado para vocês, tá? A gente tinha conversado, e a minha projeção que eu tinha aqui para o índice futuro, para ontem, né, era que se nós entrássemos num ambiente muito negativo, nós teríamos a chance de voltar aqui para os 108.500 pontos. Tá? Acho que o mercado estava brigando, tentando se manter aqui acima dos 111.500 pontos, não conseguiu, né? E aí no final do dia acelerou
toda essa movimentação, e aí tudo me indicava que a gente poderia ter esse movimento de ajuste rápido até os 108.500 pontos. Para mim, se nós viermos a fazer novas mínimas em relação à mínima de hoje, que já se fez aqui na abertura, o espaço é para ir para 105.500, ou seja, vai se acionar mais stop, o movimento tende a se intensificar, o tom não é positivo, tá? Acho que toda essa movimentação de rompimento de teto dos gastos se mostra, né? Mais gastos, mais dívidas, mais juros, mais inflação. Então, um movimento que já estava acontecendo, né, de troca de posição de renda variável para renda fixa, tende a se intensificar. Aqueles investidores, principalmente de fundos multimercados, que estavam esperando o mercado ter um certo repique, ter um certo respiro para poder fazer esse movimento, imaginando que as coisas poderiam se acalmar no curto prazo, né? Acaba que, como não se está se acalmando, se sentem também estimulados a zerarem suas posições. Isso faz fluxo, gera movimento, gera, né, intensidade, e aí eu acredito que o mercado possa ir buscar os 105.570, tá? Havendo algo positivo agora no curto prazo, tá? Não está muito bem definido para onde nós poderíamos ver o mercado voltar a subir, tá? Enquanto estivermos abaixo dos 112.200, eu continuo pessimista, tá? Preciso ver o mercado voltar acima dos 112.200. Mas mesmo olhando, né, de uma maneira um pouco mais afastada, eu vejo que para voltar acima desses 112.200 pontos, precisamos ter algo positivo, principalmente vindo de Brasília, porque todo o negativismo está vindo de Brasília e está muito aceso essa informação na cabeça dos investidores. Então, precisa vir, né, vamos assim dizer, um antídoto para esse problema agora no curto prazo, se nós quisermos ver a Bolsa melhorando. Pois é, Guga, e como se não bastassem também os problemas fiscais, né? Ontem também tivemos a ameaça de greve de caminhoneiros, né, aqui na região sudeste. A gente até já deu aqui no início do pre-market, e isso poderia impactar a distribuição de combustíveis. A Vibra já disse que monitora e garante o abastecimento. Agora, qual que é a sua opinião sobre isso e os reflexos para as empresas? Bom, na minha opinião, se nós olharmos para o passado, né, os movimentos passados que nós tivemos de greve dos caminhoneiros, né, o movimento e a resposta da Bolsa ela foi muito negativa. Claro que a gente estava num contexto um pouco diferente. Tá? Eu acho que a gente estava em outro momento, outro timing, com outras janelas de expectativas. O mercado estava com uma expectativa muito forte de um segundo semestre forte aqui dentro do Brasil. Se fala isso desde a metade do ano passado. Não podemos nos esquecer, né, dessa narrativa, porque são essas narrativas que fazem com que os investidores tomem posição. Então, o fluxo, né, ele veio com uma determinada expectativa. Essa expectativa não se concretizando em um cenário diferente faz com que a Bolsa, né, ela acabe se movimentando mais forte. Ok, havendo correção, lá na frente vai ter um outro cenário, um outro contexto, isso vai ser uma janela de oportunidade? Sim, mas também a gente tem que entender que essa mudança de curto prazo, ela demora um pouquinho para se equalizar num determinado nível de preço. Tá? Uma greve de pô, nesse ambiente, nesse cenário, nesse contexto, seria algo que iria estimular ainda mais a correção do mercado. Tá? E aí é mais ou menos assim, imagina uma pessoa descendo ladeira abaixo, e aí tu vem e tu empurra ela, né? Ela já vem num movimento, já vem numa certa velocidade, numa determinada direção, um empurrão só vai potencializar, né? Só vai ganhar velocidade. Então a gente tem que entender isso. Uma notícia ruim agora, nesse momento, só intensifica o processo de correção. Vira uma bola de neve, né, Guga? Agora, hoje, mais uma vez, nós vimos a Evergrande entrar nos holofotes. A empresa não conseguiu concluir a venda de fatia na área de serviços imobiliários, o que aumentou a percepção de um calote. Há algumas semanas, isso trouxe estresse, né, para os mercados globais. Você acha que nós podemos reviver esse estresse agora? Você vê mais consequências desse problema ou o mercado pode já ter precificado tudo isso? Quando eu olho para o movimento, né, o comportamento ali da Evergrande lá na China, na verdade já vem num processo de correção já há muito tempo. Tá? Eu acho que agora, se tu for pensar em calote, né, eu acho que o calote em si não vai acontecer. O que vai acontecer é tomar essa dívida de uma maneira muito barata. Né? É uma questão de tempo até
mais ou menos um cabo de guerra que eu vejo lá fora, né? Até não aguentar mais e entregar o que se tiver de ativos ou negociar o que se tem de ativos a preço quase que nada e mudar de mãos, né, essa operação. O que eu enxergo que tende a acontecer é exatamente isso lá na frente. Tá? Se tu parar para pensar, né, o impacto que está gerando em preço, essas notícias da Evergrande agora são totalmente diferentes dos impactos que tiveram em preço lá no passado. Tá? Então, acho que essa notícia já está meio que precificada. Tá? Então, é algo que, com o tempo, as coisas vão se equalizando lá pela China. Pelo menos é isso que eu enxergo. Legal. Guga, 2 papéis do Banco Inter lideraram as altas no Ibovespa, isso depois que o SoftBank aumentou a participação na companhia. Vamos dar uma olhadinha? Claro. Vamos olhar então Banco Inter, BID11. Tá. O que eu estou enxergando aqui em Banco Inter, né? A gente já até conversei sobre Banco Inter no nosso programa Geometria da segunda-feira. Querendo ou não, Daniel, nós já estamos aqui com uma estrutura aqui de correção em 2 etapas já fechadinho. Tá? Então, está num contexto onde, depois de 54% de desvalorização, né, em um pouco mais de 50 dias, imagina, caiu 50% a cotação do Banco Inter, nós já tivemos aqui uma primeira resposta positiva, 2 etapas de baixa. Ao meu ver, tá, acho que com um mercado com um tom negativo, vale muito a pena acompanhar como é que vai ser a abertura e a movimentação do mercado aqui agora, no dia de hoje, certo? Mas eu acredito que um próximo repique do Banco Inter é para chegar pelo menos ali em 57,60. Tá? Então acho que vale a pena sim ficar acompanhando, vale a pena sim ficar monitorando, né? Que não perca essa região dos 39,80, né? Que não venha abaixo desse nível de preço, porque aí de fato, né, perde esse momento, né, vamos assim dizer, do mercado, onde poderia ter aqui um rally interessante de alta. Então cada investidor tem que ter um seu critério de tomada de decisão. Eu gosto de utilizar aqui um indicador que vai medindo, né, a média das máximas e a média das mínimas para poder ir interpretando, né, qual é o apetite dos investidores nos momentos de alta, qual é o apetite dos investidores no momento de baixa, e aí eu utilizo ele como um critério para gatilho operacional. Né? Então, minha sugestão é que também os investidores tenham um critério final de gatilho operacional para manter ou não uma posição em aberto, ou até mesmo, né, fazer o rebalanceamento de sua carteira. Guga, mineradoras estiveram entre as baixas ontem. Faz tempo que a gente não fala de Vale. Vamos falar? Vamos. Pois é, né? O minério de ferro hoje caiu 9% lá na China, né? Então afundou, e isso faz, obviamente, né, com que o preço das mineradoras também sofra uma correção. Vamos olhar aqui então Vale 3. O que está acontecendo aqui com o Vale? Tá? Acho que a gente tinha aqui, é aquela coisa, né? Se tu pegar aí o primeiro semestre deste ano, o último semestre final do ano passado, o primeiro semestre deste ano, só se falava de Vale, né? Maior geradora de caixa, poxa, isso aqui, né? Quase um caixa eletrônico, o pessoal falava, né? Teve esse super pagamento de dividendos agora. Então, acaba que o mercado cria um certo apego, né? Um certo sentimento gostoso, né? Em relação à companhia. Então, quando tu começa a perceber nessas correções, o mercado ele começa a se sentir, as pessoas começam a se sentir como se estivessem sendo traídas, né? Mas de fato não estão. O mercado é assim, vai ter seu momento de alta, vai ter seu momento de baixa, não existe uma verdade absoluta, as coisas mudam, as coisas se transformam, né? E o investidor precisa, né, dançar, aprender a dançar, né? Aprender a surfar esses momentos. Tá? O que eu estou enxergando aqui em Vale, neste momento aqui? Para mim, tá? Eu acho que a gente tem aqui uma possibilidade, num movimento negativo de Vale vir buscar a região dos R$ 70,50, tá? Acho que seria o pior cenário aqui para a Vale aqui no curto prazo. Tá? Continuar essa movimentação de baixa chegando até esses R$ 70,50. Tá? Numa situação positiva, o que eu estou enxergando aqui em Vale, tá? Num ambiente mais positivo, seria a Vale conseguir retornar aqui para os patamares de preço só para fechar aqui direitinho, entre R$ 85 e R$ 89.
Tá? Então esse é a minha análise aqui de momento. Tá? Meu pior cenário vale continuar a movimentação de baixa até R$ 70,50, ou seja, né, intensificando o processo de correção, certo? E o meu cenário positivo seria vale voltar ali em torno de R$ 85,70 a R$ 89,00. Legal. Eu já ia encerrar, Guga, mas só para encerrar rapidinho, o Marcos Corrêa está pedindo VEG. Pode ser? Claro. Aí a gente encerra. Tá bem. Vamos olhar a VEG 3 aqui então? O pessoal aqui no estúdio está todo mundo com um caderninho anotando as dicas do Guga. Não quero falar nada. Estão tudo se posicionando. E Paula Moraes está de olho aí. Tá com o home broker aberto. Vamos lá, VEG 3. O que nós temos aqui em VEG 3, tá? O período mais tenso de VEG foi ali o período entre os dias 23 de fevereiro e 21 de maio deste ano de 2021. Ali a gente teve toda a correção, tivemos 2 etapas. Notem, né, é interessante a gente olhar aqui a estrutura de comportamento. Né? VEG tentou voltar a subir, teve 2 etapas de alta, não conseguiu avançar. Nessa última tentativa, tivemos aqui uma das maiores altas durante todo esse período, no dia 14 de abril. Ali não conseguiu seguir a movimentação de baixa e entra todo um processo de correção mais intenso, né, mais forte, mas um pouco mais lento do que a última etapa. O que acontece? Toda essa alta que nós estamos tendo aqui em VEG, ela está muito mais trancada, está gastando muito mais tempo. Tá? Então esse cenário positivo, esse repique aqui de VEG, ele está sendo um ajuste de toda essa intensidade de venda, né? Como se o mercado tivesse assim, olha, eu quero zerar a posição, reduzir posição, mas eu não tenho pressa para isso. É mais ou menos essa mensagem que eu tiro quando eu interpreto esse comportamento do mercado aqui no curto prazo. Tá? Dentro dessa leitura, o que nós tivemos? Primeiro avanço aqui na região de 40%, tá, da queda. O mercado tenta continuar a tendência daí em 2 etapas sem avançar muito e aí entra num movimento de alta que foi até a região de R$ 40,60. Tá? Eu acho que aqui a gente entra num momento que é bem mais difícil, né? A gente tem que ter aqui um motivo mais forte para poder ir para um próximo patamar de preço, tá? Que seria ir para a região de R$ 45,60. Tá? Eu acho que perdeu o timing, tá? Na minha opinião, acho que o mercado meio que perdeu o timing. Temos um espaço para voltar a corrigir. Acho que o VEG tem aqui um espaço para voltar a corrigir, tá? Trabalhar aqui no seu ciclo de baixa. Nesse ciclo aqui de baixa de curto prazo, teria espaço para voltar até a região de R$ 33,90, R$ 34,00, tá? Por ali. E a partir dos 35,30, eu voltaria a olhar com bons olhos para ver se o mercado, né, ele conseguiria se manter naquele nível de preço. Tá? Então acho que VEG tem espaço para voltar para 35,30 a 33,90, tá? E o melhor dos mundos seria continuar a sua movimentação de alta no curto prazo e ir até 45,70. Legal, Guga. Para encerrar então, recado do dia. O recado do dia? Bom, na verdade, quanto pior o mercado ficar, né, no curto prazo, depois de estarmos já há 3 meses corrigindo no processo de correção, mais descontado vão ficar os ativos e, obviamente, depois o retorno do mercado vai ser cada vez mais forte, cada vez mais intenso. O que o investidor tem que entender? Né? Que, na verdade, poxa, se ele está com a sua carteira como um todo bem organizada, com um percentual em caixa, né, que no caso seria em Tesouro Selic, enfim, em renda fixa que consiga resgate imediato, e um percentual, né, ali já alocando nos ativos, tem muito caixa para poder transferir para os ativos. E aí, enfim, né, é uma questão de estratégia, né, o quanto tu vai transferir, o quanto o mercado vai ter de upside e o quanto tu consegue transformar o teu capital e potencializar o crescimento, né, num determinado tempo que tu queira. Então, eu não fico muito triste não quando os mercados eles... Poxa, eu já estou acostumado, são 2 décadas negociando na Bolsa de Valores, já estou acostumado a me posicionar, diminuir posição, aumentar posição e assim por diante. Eu fico sim, um pouco preocupado com um investidor que está chegando agora e ainda não se acostumou, né, a olhar o mercado dessa maneira. Então,
minha sugestão, né? Tenha calma, tenha paciência e pode ter certeza que lá na frente as coisas elas tendem a melhorar, principalmente quando os problemas eles conseguem ficar muito tangíveis, né? Os problemas eles não vão ficar para sempre, né, acontecendo ali sem ninguém tomar uma atitude em relação àquilo. Legal, recado importantíssimo aí. Valeu, Guga, um abraço para você, até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu, esse foi o Gustavo Almeida, o nosso Guga, sempre trazendo análises importantíssimas aí para o mercado. O Marcos Correia até já aqui agradeceu ao Guga pela análise. Dando nosso bom dia rapidinho pro pessoal aqui, o 5% Trader, o MPK, o Daniel Madureira, o Rodrigo Lopes, também o Rodrigo tá falando aqui que tá viciado na BMC News. Valeu, obrigado. O Giancarlo, a Rita, o Felipe Aires, também tem o Carlos, o MPK que eu falei já, o Cláudio Amaral, o Wesley Barreto. Gente, muito obrigado, bom dia para vocês, continue aqui com a gente. Eu estourei o horário hoje, o Rui das Neves já até puxou minha orelha aqui. E Paula Moraes, eu divido a tela aqui com Paula Moraes, desculpa, mas eu percebi que você estava anotando aí as informações do Guga. Eu estava pegando todas as análises dele, então eu falei, não. Daqui a pouco já fazer uma movimentação aqui já. Então eu falei, não quis te atrapalhar. Tá bom, que desculpa, hein, Daniel Morales? 9h40, 10 minutos, mas tudo bem, tá perdoado, porque ontem estourei 15, então... tá nela. Ladrão, tem 100 anos de perdão, você tá mais do que perdoado. Então, obrigada, tá, Dani. Beijo, bom pra jornal. Você.